Há lugares que a ciência evita e verdades que a história teme contar. Este é o território dos mistérios sombrios. Alguns crimes parecem desafiar a compreensão humana. São atos tão frios, tão calculados, que nos fazem duvidar da existência do arrependimento. Mas há histórias em que o destino parece participar, como se uma força invisível observasse cada passo, esperando o momento certo para revelar sua ironia. Hoje, vamos falar sobre Susanne von Richthofen, a jovem que chocou o Brasil ao planejar o assassinato dos próprios pais, e sobre a coincidência sombria que marcou o início da sua prisão. Uma data amaldiçoada que muitos acreditam não ter sido apenas acaso. Era outubro de 2002. Uma mansão no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo, se tornava palco de uma das histórias mais frias já registradas. Dentro da casa, os corpos de Manfred e Marisia von Richthofen foram encontrados brutalmente assassinados a pauladas, enquanto dormiam. A polícia inicialmente suspeitava de assalto. Mas logo, o caso tomaria um rumo que ninguém esperava. A filha do casal, Susanne, de apenas 19 anos, confessaria ter planejado tudo, junto com o namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Christian. A frieza com que ela descreveu o crime deixou até investigadores experientes em choque. Ela desligou o alarme, abriu o portão e esperou o momento em que os pais dormissem. E enquanto os irmãos Cravinhos subiam as escadas com pedaços de ferro nas mãos, Susanne fingia não ouvir os gritos. Quando o crime terminou, ela se deitou no sofá e esperou o amanhecer. Chamou a polícia fingindo desespero, mas o teatro durou pouco. Em poucos dias, a farsa desmoronou. E o Brasil inteiro passou a conhecer o rosto da garota que planejou o assassinato dos próprios pais. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. O julgamento foi um espetáculo de horror e curiosidade. Todos queriam entender o que se passava na mente de Susanne. Os psiquiatras que a avaliaram diziam que ela não demonstrava culpa, apenas frieza. Um tipo de vazio emocional que assustava. Em 2006, ela foi condenada a 39 anos de prisão. Mas antes de cumprir a pena em Tremembé, Susanne passou por um local que quase ninguém lembra, a penitenciária feminina da capital. E foi lá que a coincidência sombria aconteceu. Susanne chegou ao presídio no dia 20 de novembro de 2002, uma data aparentemente comum, até que alguém percebeu um detalhe perturbador. Naquele mesmo dia, o calendário católico celebrava o dia de Santo Edmundo, o santo considerado protetor das viúvas e dos órfãos. Coincidência ou ironia do destino? Naquele momento, Susanne havia acabado de transformar o irmão mais novo em órfão, e de certa forma, também se tornava uma. O santo dos órfãos testemunhava simbolicamente a chegada de quem tirou seus próprios pais, um lembrete macabro de que o universo às vezes devolve o que recebe, mesmo que em forma de coincidência. A penitenciária feminina da capital não era um lugar qualquer. Cerca de 80% das detentas estavam envolvidas com o tráfico e, no meio delas, uma jovem de classe alta que matara os pais por amor e dinheiro. O contraste era brutal. As presas não a viam como uma delas. Chamavam-na de Patricinha Assassina, e logo ela se tornaria alvo. Em um dos primeiros dias, Susanne foi atacada por outras presas. O motivo? Uma mistura de inveja, desprezo e fúria moral. Ela se escondeu dentro de um armário de ferro para sobreviver. Ali, trancada, ouvindo insultos e ameaças, Susanne provava o gosto amargo da punição. A menina que comandava uma casa agora se escondia no escuro. Durante os 10 primeiros dias, ficou isolada em uma cela solitária, um espaço de 10 metros quadrados, com uma cama de concreto e um vaso sanitário. Sem espelhos, sem reflexos, sem chance de fingir quem era. A solidão é cruel com quem tenta fugir da própria consciência.
E dizem que à noite Suzane falava sozinha, murmurando frases que ninguém entendia. Seriam preces? Ou conversas com algo que só ela via? Anos se passaram. Suzane mudou de presídio, de comportamento e mais tarde de vida. Mas a sombra do crime nunca desapareceu. Mesmo dentro das paredes de Tremembé, relatos de comportamento manipulador continuavam. Uma mulher capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Simpática, articulada e, ao mesmo tempo, imprevisível. Para alguns especialistas, Suzane representa o retrato clássico da psicopatia funcional. Pessoas que sentem empatia apenas quando convém. Mas, e se houver algo além da psicologia? Algo que o tempo não apaga? Uma espécie de marca espiritual? Em 2023, uma vidente conhecida como Shailene Grazik fez uma declaração que reacendeu o medo. Ela afirmou que Suzane poderia voltar a cometer crimes. Segundo ela, o mal dentro da jovem não desapareceu, apenas dorme. Em suas palavras, ela tem um tom de psicopatia que se renova a cada ciclo. Se não controlar suas emoções, cometerá novos erros. O mal age assim. Tu faz uma vez, tu vai fazer sempre. Shailene acredita que Suzane carrega uma energia cíclica, algo que se repete como um padrão espiritual de destruição. Hoje, Suzane vive no interior de São Paulo, longe dos holofotes. Mudou de sobrenome, de aparência, mudou até de história. Mas há algo que não muda: o olhar público. Para muitos, ela será para sempre a menina que planejou o crime mais cruel do país. E, de certo modo, parece viver em um tipo de prisão invisível, aquela construída pela própria consciência ou pelo destino. Voltemos à data, 20 de novembro de 2002, o dia em que Suzane foi levada à prisão. O mesmo dia de Santo Edmundo, o santo dos órfãos. O detalhe parece pequeno, mas para quem acredita que o universo se comunica por símbolos, isso soa como um aviso. Santo Edmundo, segundo as tradições, foi um rei que preferiu morrer a trair sua fé. E, ironicamente, a chegada de Suzane à prisão coincidiu com a data de um homem que representa lealdade e sacrifício. Enquanto o santo simboliza o amor e a proteção aos órfãos, Suzane simbolizava o oposto, a destruição da própria família. Seria essa coincidência uma mensagem divina? Uma lembrança de que o mal pode tentar esconder-se, mas jamais se livra de sua sombra? A história de Suzane von Richthofen continua dividindo opiniões. Uns acreditam na possibilidade de arrependimento e mudança. Outros que há males que simplesmente não têm cura. Mas quando coincidências desse tipo acontecem, é difícil não pensar que existe algo além da lógica. Talvez o universo guarde uma memória moral, uma espécie de justiça silenciosa que se manifesta em símbolos e datas. Talvez, naquele 20 de novembro, o Santo dos Órfãos não estivesse apenas sendo celebrado, mas assistindo silenciosamente à chegada de quem os havia criado. Coincidência, destino ou um aviso de que o mal nunca dorme? E você acredita em coincidências ou em maldições que se repetem? Se quiser continuar explorando os mistérios que a maioria prefere esquecer, inscreva-se no canal. Aqui, o inexplicável encontra voz.